E para quem não conhece claramente as atribuições dos tribunais de contas, o Jornal da Cultura explica. Os tribunais de contas são órgãos públicos independentes e autônomos que fiscalizam as contas do Poder Executivo. Podem atuar no âmbito federal, estadual ou municipal. No país, só as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro têm um tribunal de contas próprio. Ainda há outros 4 tribunais que controlam gastos de prefeitos nos estados de Goiás, Ceará, Bahia e Pará. No restante do Brasil, a fiscalização é feita pelos tribunais de contas estaduais. Os tribunais de contas são associados ao Poder Legislativo e dão pareceres sobre o controle das receitas e despesas dos órgãos da administração direta e indireta, apresentam relatórios sobre os resultados do exercício financeiro, realizam auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e notificam o prefeito e a Câmara Municipal sobre irregularidades ou abusos cometidos nas administrações. A construção portentosa, em um terreno de 75 mil metros quadrados, abriga 564 servidores municipais, que têm até mesas de sinuca à disposição para as horas do cafezinho. 168 funcionários do Tribunal de Contas do município recebem o mesmo que o prefeito, R$ 24.117, justamente para fiscalizar os gastos da prefeitura. Graças a sucessivas promoções, gratificações por tempo de serviço e ganhos conhecidos como vantagens pessoais, o salário extrapola o teto do cargo máximo do Executivo Municipal. Mas esses servidores não podem receber o valor total por causa de uma lei que impede qualquer funcionário público da esfera municipal de ganhar mais que o prefeito. Indignados com a perda de dinheiro, os funcionários do TCM obtiveram na Justiça Estadual uma decisão em caráter liminar para que os vencimentos fossem pagos. Só não receberam porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, suspendeu a decisão até que o assunto seja analisado por todos os ministros. Ao justificar a decisão, Joaquim Barbosa escreveu: é improvável que a aplicação do teto coloque os servidores em situação de penúria. Eu acho que a posição tomada pela presidência está absolutamente correta. Os gastos com a folha de pagamento em 2012 chegam a 147 milhões de reais. Caso os salários dos servidores que pleiteiam todos os ganhos fossem pagos, a folha aumentaria em R$1.100.000 todos os meses, além do pagamento de 11 milhões de reais em vencimentos. Nem sempre a relação entre o Tribunal de Contas do município e os prefeitos eleitos na cidade de São Paulo foi de mero agente fiscalizador. Não são poucas as vezes em que os conselheiros foram acusados de agir politicamente na aprovação ou rejeição dessas contas. Durante a gestão de Paulo Maluf, na década de 90, o TCM aprovou as contas do prefeito, apesar das denúncias de superfaturamento e indícios de desvio de verba pública que renderam processos na Justiça. O sucessor, Celso Pitta, teve as contas rejeitadas depois que rompeu relações políticas com Maluf, seu antigo padrinho. Em 2005, apesar dos pareceres que apontavam irregularidades na gestão de Marta Suplicy, os conselheiros do TCM ignoraram os técnicos do órgão e aprovaram as contas da prefeita. Os tribunais de contas municipais foram considerados legais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para esse professor de direito que atua no ramo da administração pública, eles deveriam ser extintos. Quanto mais afastado do município o órgão que vai controlar as contas estiver, mais garantia a população tem de que essa vai ser uma atuação técnica e mais garantia tem também os administradores públicos de que o Tribunal de Contas não vai atuar politicamente contra eles. Para esse cientista político, falta transparência e diálogo com a sociedade para sustentar a existência do TCM de São Paulo. Se ele produz resultados que garante eficiência, que garante economia de recursos públicos, faz sentido. Mas, obviamente, que isso ainda não é muito percebido pela sociedade. O Tribunal de Contas, a população nunca sabe exatamente como é que ele funciona, qual é a atribuição dele. Eu acho que aí a matéria explica bem. O tribunal, Paulo, ele tem uma função auxiliar ao poder legislativo, que no fundo é um poder que, além de fazer lei, ele fiscaliza o executivo. E o tribunal, principalmente para essas entidades públicas mais complexas, seja o da União, seja alguns estados ou grandes cidades, é uma função que uma comissão só do poder legislativo não teria condições de fazer, porque
Não trata-se de uma peça orçamentária, uma execução orçamentária absolutamente complexa. Então, os tribunais eles têm esse apoio. Agora, a questão é que, por ser um órgão vinculado aos legislativos, a nomeação não deixa de ter um caráter político muito forte, que é um pouco o que a gente está vendo nesses casos do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo. É um tribunal que, diferente, talvez, do que se esperaria, ele ainda mantém laços políticos que, de alguma maneira, faz um julgamento mais político do que efetivamente das contas de cada um dos governos. E isso desmerece um pouco a função pela qual ele foi criado. Quer dizer, a questão da isenção fica ameaçada de alguma maneira. Fica seriamente ameaçada. Agora, esse desejo de um maior salário e tudo, é que também eu acho que o Joaquim Barbosa, quando não acolhe esse pedido através de um processo dos funcionários, ele de alguma maneira salva a pátria. Eu gostaria de saber o que o desembargador que acolheu ali em outra instância, que é o desembargador da Justiça Estadual, que a gente não viu o nome ali, mas o que ele entendeu? Por que esses profissionais mereciam esse reajuste no salário? Paulo, nesse caso eu não sou especialista em direito público, mas o tema que está por trás dessa batalha judicial aí é se existe um direito adquirido por parte desses funcionários que subiram e tiveram, teoricamente, os direitos salariais reconhecidos por leis anteriores e que deveriam estar prevalecendo tudo aquilo que foi dado antes da promulgação da lei que define tetos, né? Ou se essa lei, de alguma maneira, pode incidir sobre alguns direitos salariais que ele tinha anterior. É uma disputa de interpretação. Eu acho que esse assunto não acaba agora, porque isso que eu ia falar agora. Volta, essa vai ser uma briga eterna que a gente e vai um braço de ferro.